Quem gostaria de ser o próximo? Levanta a mão aí. Mãozinha azul. Mãozinha azul. Vamos lá, gente. Thiago já abriu muito bem aí. Vamos prosseguir aqui. Estão de sacanagem comigo, né? Ninguém assistiu. Aí, a Natália. Liberado, Natália. Oi, boa noite. Boa noite, salve. Tudo bom? Eu acho que eu tô com algum problema no meu microfone que eu não consigo te ouvir, mas eu consigo falar, e vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então vou mandar bala. Bom, eu assisti a outra versão, né? A versão dele, mas foi já faz tempo já. Então agora eu reassisti só essa, que é a versão dela, né? Como se ele fosse o grande vilão da história, né? E Mas mesmo assim, realmente dá para ver assim um controle até da narrativa, assim a maneira como eles colocam, ela coloca toda a história assim, você vê que é forçado mesmo, né? E a gente também sabe, né, de tudo que aconteceu na época, pelo menos eu acompanhei um pouco na época, e a gente sabe assim o quanto ela manipulou a situação ali, jogou o jogo do controle, e parece que essa menina, ela realmente é uma manipuladora nata, né? Tem essas indicações aí de que ela teria alguma espécie de psicopatia e tal. E parece mesmo, assim, porque ela parecia bem fria, né? Até depois que eles acusaram o roubo e que a polícia fez uma investigação preliminar, depois de uns dias, acho que a maioria das pessoas sabe dessa história, depois de uns dias eles foram lá na casa dela, né? A polícia foi com uma promotora, alguma coisa assim, e ela estava lá tomando banho de piscina com as amigas, como se nada tivesse acontecido, assim, os pais dela já acabaram de morrer, assim. Então, parece que ela é bem controladora mesmo. E até as histórias dela na prisão, assim, parece que ela teve várias aventuras na prisão. O Thiago ouviu o podcast, aí ele estava me contando que a história dela na prisão é até mais interessante do que a história, assim, que aconteceu realmente, né, o crime. Porque o crime ficou muito óbvio, né, o que eles queriam, né? E aí tem toda essa coisa do controle por todos, que o Thiago já falou um pouquinho, mas eu fiquei refletindo sobre todos os tipos de controle que haviam ali, né? Então a Suzane, obviamente, estava buscando dinheiro, né? Ela queria liberdade, ela queria dinheiro, então ela tentou. Mas os pais também estavam tentando controlar ela, né? Porque queriam que ela fosse para determinada faculdade, queriam que ela seguisse determinada carreira, queriam que ela não namorasse o Daniel, porque o Daniel não era boa influência. Então, assim, não deram liberdade para ela viver as experiências dela, né? Isso também é uma tentativa de controle. O Daniel, pelo que deu para entender dos dois filmes e das histórias todas, a coisa que parecia que ele mais queria mesmo, ele era meio fascinado pela Suzane. Eu acho que até mais do que o dinheiro, ele queria ter essa liberdade de poder viver com ela, de viver essa vida assim com ela, né? Sem os pais, porque os pais ficavam tentando impedir o namoro, né? Então, ele também jogou o jogo do controle para eliminar os pais e poder ter o objetivo dele, que era ter a Suzane só para ele e ter toda a grana e tal. Mas tem outras perspectivas também, por exemplo, o sistema policial, o sistema carcerário, enfim, o nosso sistema, né? Estava jogando o jogo do controle também, e joga o jogo do controle em todas as ocasiões, porque o objetivo é sempre punir, né? Eles prendem, encarceram uma pessoa para punir, não é para recuperar a pessoa, tentar fazer com que ela reflita sobre os erros e nada disso, é só uma tentativa mesmo de controlar essa pessoa para que ela não faça os atos que eles acham que é incorreto, né? Que a sociedade entende como incorretos, assim. E tem outra história interessante também, que teve um promotor que ele participou de um pedido de transferência. A Suzane entrou em contato com ele, alguma coisa assim aconteceu, em que ele teve que intermediar um pedido de transferência dela para outra prisão, porque parece que tinham pessoas tentando matá-la, tal. Ah,
E também, dentro da prisão, o PCC tentou matar a Suzane. Outro jogo do controle. Porque, para eles, eles têm os valores deles, né? Então, imagina uma pessoa matar os pais, para eles está muito errado, assim. Então, eles tentaram fazer o julgamento deles dentro da prisão também. E esse promotor também, ele queria fazer sexo com a Suzane, não sei, ele se apaixonou por ela de alguma forma. Então, ele tentou manipular ali a situação e tentou facilitar uma transferência dela de prisão, que era o que ela queria, porque ela ia ser morta lá onde ela estava. E, enfim, para conseguir ter um relacionamento com ela, ter alguma coisa com ela, assim. E acabou que não deu certo tudo, mas, enfim, ele tentou também controlá-la. Pensei também nos investigadores, quando os investigadores não apareceu aí, né? Mas todo mundo sabe, né, pelos filmes e pelos documentários, as técnicas que os investigadores fazem, né? Que eles usam para conseguir extrair uma confissão de uma pessoa também. Chega a ser desumano, assim, o jogo do controle ali envolvido, assim. Às vezes de deixar a pessoa tão confusa, assim, que as pessoas têm até alguns vídeos no YouTube de pessoas que confessaram crimes que elas nem praticaram, porque a manipulação da situação ali é tão difícil que a pessoa fala, será que fui eu? Não fui eu? Não sei se fui eu. Aí a pessoa confessa uma coisa, nem sabe direito, confessa. Mas, enfim, por conta dessa agressividade que a gente tem para tentar manipular o outro, né? E a gente vê isso nas redes sociais também, tipo, você vê os políticos tentando controlar a narrativa, controlar os eleitores, os jornalistas também. Então, assim, o nosso mundo todo está vivendo nessa maneira de viver, que é extremamente controladora, né? E aí eu sempre lembro do Paulo Freire com aquela coisa de que se a gente não parar de jogar o jogo do controle, não vai adiantar, porque quem está sendo oprimido vai se colocar no lugar, quando tiver a oportunidade, vai se colocar no lugar do opressor. E é assim que a gente vive, aquele que é mais forte humilha o mais fraco, e vai acontecendo isso, e é muito difícil sair disso, porque a gente vive em sociedade, então como não ter regras, como não ter imposições, né? Tem que ter imposições. Então, fica essa reflexão aí. Mas eu pensei bastante também sobre o altruísta impositivo, né? Que é a pessoa que é mais controladora, né? Que parece que o altruísta impositivo ele é o mais explícito no jogo do controle, porque ele externa esse desejo de manipular o outro, ele põe para fora isso, né? Eu tive uma experiência com cogumelo recentemente e uma das coisas que eu enxerguei nessa experiência, eu vi a maneira como eu vejo as pessoas, eu vi a maneira como eu vejo os outros, assim, e como eu interajo com os outros. E foi muito engraçado, porque era como se eu visse as pessoas como coisas, aí eu ficava tentando manipular, assim. Então, eu acho que a pessoa controladora, né, a pessoa que joga o jogo do controle, ela vê isso, ela vê as pessoas como coisas, ela não vê como um outro ser humano que tem direito a ter uma opinião, que ter um pensamento diverso, ter, né, um modo de viver diverso. Ela tá ali só tentando jogar com aquilo, sabe, manipular mesmo. E no cogumelo me veio muito assim esses gestos de mão, assim, para tentar fazer com que a coisa seja do jeito que eu quero, então eu vou manipulando assim. E bom, pessoas controladoras é o que mais tem aí, né? Então, eu vejo isso, tento corrigir isso em mim, né, na maior parte das vezes, mas também não fico paranoica com isso, não, porque eu acho que é um pouco natural a gente agir assim, né? Que a gente não tá na pele do outro, a gente não sabe o que o outro tá sentindo, então a gente meio que trata ali como coisa, né? Não tá certo, mas eu acho que não é desejável, mas é natural. Mas também tem a outra coisa, que o altruísta submisso, ele também é tão atacante do jogo do controle quanto o altruísta impositivo. Só que o altruísta submisso, ele não externa isso, ele não fala, porque ele tem medo de desagradar, então ele guarda para ele, mas ele fica, primeiramente, se controlando pra caramba, então pensando que o outro não deveria ser assim, que ele tem que ser assado, que isso tá certo, que aquilo tá errado. Então, na cabeça dele, ele tá lá, sabe, jogando o jogo do controle com toda a força. Ele só não coloca isso para fora.
E eu acho que é assim com a gente, assim, quando a gente pensa, né, que isso está certo, que o fulano está errado, se você não entende que tem o seu certo, que tem o seu errado, que tem o certo dele e o errado dele, você está jogando o jogo do controle. Você só não está externando, mas na sua cabeça você está jogando. Então, pouco importa, eu acho, que se a gente está externando isso na materialidade, assim, na experiência de fisicalidade. O que importa é que a gente não está dando, o pensamento é controlador, a gente não está dando liberdade para a pessoa ser do jeito que ela quer ser. Então, enfim, o único jeito de sair do jogo do controle da nossa sociedade, né, não só por causa do filme, é isso, é dando o direito da pessoa de ser como ela é. Na verdade, não é nem dar o direito, porque ela já tem o direito. É só você entender que a pessoa já tem o direito, né? Só precisa estar consciente de que a pessoa pode ser do jeito que ela é, que ela não tem que ser igual a você, ela não é obrigada a ser igual a você. Daí você não tenta controlar. Mas sabemos que na prática o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? A gente não consegue fazer isso, mas enfim. E acho que é isso, assim. E também dar o direito da pessoa ser como ela é não significa conviver. Às vezes você não gosta do jeito que a pessoa é, então você só não convive. Ou sei lá, tipo, até em casos extremos, um psicopata, sei lá, esses casos polêmicos que todo mundo fica perguntando sempre, né? O que, que acontece com o psicopata, por que, que ele age assim, sabe? Eu acho que não que a gente vai tentar entender, vai ser muito difícil conseguir entender, mas até nesses casos extremos, a gente tem que tentar enxergar assim, o que fez, entender que essa pessoa é diferente da gente, que essa pessoa ela tem a sua história de vida, a sua trajetória, que ela teve uma educação diferente, que ela teve um jeito de viver a vida diferente, ela tem um cérebro diferente. O cérebro, assim, é uma questão até química, biológica, né? Então, é por isso que ela reage daquele jeito, assim. Então, dar liberdade para a pessoa ser do jeito que ela é, eu acho que engloba muita coisa, assim, engloba mesmo uma ideia maior de sociedade mesmo. E aí, claro, fazer a sua parte e fazer com que algumas medidas de contenção tenham que ser tomadas em casos extremos como esse que eu estou falando, mas ao mesmo tempo não julgar. Acho que o problema é esse, é o julgamento. A gente julga quando a gente não entende o outro, a gente julga quando a gente não sabe o que está passando pela cabeça do outro, como que o outro reage. Então, são essas as questões que eu trouxe, assim, de reflexões por causa do filme, reflexões para autoconhecimento mesmo. É isso.